Bom, gente, então vamos o nosso primeiro encontro aqui. O tema que escolhi para a gente falar é o paraíso perdido será restaurado, tá? A noção de que o paraíso perdido será restaurado é muito importante para a nossa vida, para a nossa visão prática de mundo, como temos, já falamos que será a nossa ideia aqui, tá? Trazer coisas sobre importantes para a nossa visão prática de mundo. O que é isso, pessoal? O paraíso perdido será restaurado. A Bíblia começa muito boa e termina melhor ainda, certo? Se você comparar os primeiros capítulos de Gênesis, eles são muito bons, os dois primeiros, né? E os dois capítulos finais de Apocalipse também são muito bons. Então a Bíblia é um livro que começa e termina muito bom. Começa muito bom e termina melhor ainda, tá? No meio disso tem todo tipo de confusão, como a gente bem sabe, né? O bem e o mal coexistem entre o começo e o final do livro sagrado. Há todo tipo de virtude, de vício, de beleza, de tragédia, de heroísmo, de traição nessas páginas. Mas o começo é muito bom e o final é ainda melhor. Tá? Eu não vou ler esses dois primeiros capítulos de Gênesis, né, e os dois finais de Apocalipse, porque são longos, né, e são muito bem conhecidos de todos, inclusive foram objeto de pregações um tempo não muito distante pelo pastor Mauro, pregações específicas, né, Apocalipse há menos tempo, Gênesis já há alguns anos, mas já foram faladas há não muito tempo em nossa igreja, e são muito bem conhecidos. Né? E é muito interessante a gente notar muitas correspondências que há entre esses dois capítulos iniciais e finais da Bíblia. Tá? O excelente autor Michael Vlach, né, o Tiago, inclusive, expôs um livro dele na EBD, né, ele reinará para sempre, né, acho que ainda não tem em português, mas é sensacional. Ele indicou nada menos que 12 pontos de relação entre o começo de Gênesis e o final de Apocalipse. Eu vou passar aqui, tá? Peço que prestem atenção. Vou tratar como criação e nova criação. Tá? Não vou ficar dizendo o tempo todo Gênesis e Apocalipse, que vai ficar muito cansativo. Tá? A primeira referência é a Gênesis, a segunda é Apocalipse. Então, na criação, o papel de Deus como criador. Gênesis 1:1, Deus criou e quando o Senhor fez a terra e os céus. Gênesis 2:4. E na nova criação diz, eis que faço novas todas as coisas. Céus e terra. Gênesis 1 e Apocalipse 21 também falam de céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Apocalipse, vi novo céu e nova terra. Na criação, disse Deus, haja luz e houve luz. Na nova criação, nem precisam ele de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. O espaço santo na terra, na criação, o jardim do Éden. Havia um universo enorme, mas havia um espaço peculiar, uma habitação de Deus, um espaço especial, o jardim do Éden. E na nova criação, Nova Jerusalém. A presença de Deus com o homem, no início. O Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, a presença do Senhor entre as árvores do jardim, capítulo 3, versículo 8. Em Apocalipse 21:3, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Tem mais. Os dois falam sobre morte. No dia em que dela comer, certamente morrerá. E na nova criação, a morte já não existirá. Maldição. Gênesis 3:17. Maldita é a terra por sua causa. E Apocalipse, nunca mais haverá qualquer maldição. Fala de rio, os dois. Rio. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. E na nova criação, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Árvore da vida. No meio do jardim estava a árvore da vida. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Fala de reinado também. Deus mandou, encham e subjuguem a terra. E na nova criação, fala que os remidos reinarão pelos séculos dos séculos. 22:5, Apocalipse. Também os dois falam de Satanás. Ora, a serpente, já em 3:1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. E na nova criação, capítulo 20, versículo 10, Satanás foi julgado,
o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. E fala também de nações, né? Em Gênesis 10 em diante, fala de nações em conflito, né? O reino dos homens, em oposição ao reino de Deus e tudo isso. E no final de Apocalipse fala das nações em paz. As nações andarão mediante sua luz, os reis da terra lhe trazem sua glória, as folhas da árvore da vida, né, são para a cura dos povos. Então dizem que as partes mais importantes, né, mais de destaque de um livro são a introdução e a conclusão, né? O desenvolvimento de todo ele mostra o que se propôs na introdução e aonde se chegou na conclusão é o resultado daquilo tudo, né? E se isso for verdade com relação à Bíblia, a gente vê que esse é um tema absolutamente central, porque a introdução e a conclusão do livro tratam explicitamente de um paraíso criado muito bom que será restaurado a um patamar ainda superior à excelência inicial, tá? E no meio disso há toda sorte de confusão, de um enorme plano de salvação para tornar isso tudo possível e todos os outros temas que a Bíblia fala. Mas a introdução e a conclusão me parecem, nesse caso, apontar para isso, né? Então, a ideia, seja como for, se você considere isso ou não, introdução ou conclusão da Bíblia como um todo ou não, o fato é que a Bíblia ensina claramente isso. Houve uma criação inicial excelente, que caiu e será restaurada a um patamar muito superior. Isso é tranquilo que a Bíblia ensina com clareza. Então, a excelente criação de Deus será restaurada a um patamar ainda superior, sem possibilidade de nova recaída, né? Que era um risco também. Será que não vai dar errado de novo, né? Vai dar essa recaída, essa queda de novo? Não. Né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Está prometido. Né? Então, não tem possibilidade de nova recaída. A Bíblia começa e termina muito boa. E isso não tem nenhuma novidade até aqui, tá? Agora que a gente vai avançar um pouco mais. O ser humano, crente ou não, ele tem a noção instintiva, lá na sua consciência, talvez quando acorda de madrugada, ou quando tem um momento de mais reflexão, tem uma noção de que há algo muito bom e algo muito errado no mundo, tá? Isso independente de ser crente ou não, independente da cultura, da religião, independente de qualquer coisa. Tem essa noção. Tem coisas muito bonitas e tem coisas muito erradas que estão ao mesmo tempo. E fica essa coisa estranha aí, né? Então é estranho você ver animais tão belos se devorarem, né? Você fica vendo um documentário de natureza, bonito, bonito, aí vai lá um bicho e destrói o outro. Aquilo não tem nada a ver com o resto, é estranho, né? Parece que botaram a cena errada no filme, né? Tem uma coisa que não encaixa aí. Como é que um bicho tão bonito faz isso com o outro tão bonito também, né? É estranho que você tenha tantos aromas, tantas cores, tanta coisa boa junto com doenças. Puxa, tá esquisito. O que esse intruso está fazendo aqui, né? É estranho também você ver que água, vento, fogo, terra podem ser tão úteis, tão benéficos e tão ruins também, dependendo da quantidade, da intensidade, né? Pode ser a salvação da sua vida e pode ser uma grande desgraça, né? É estranho isso. E ainda mais estranho que seres humanos capazes de gerar bebês tão lindos, né? Engraçados, bonitos, fofos, né? Normalmente, sejam capazes das maiores maldades, mentiras, indiferenças, né? E que esses belos bebês se tornem depois eles próprios pessoas assim, né? É estranho. Tem uma coisa muito boa misturada com uma coisa muito ruim. Então, existe algo de muito bom na criação, no mundo todo, né? Que coexiste com algo muito errado. E essa noção está na consciência humana universal, nas mais diferentes religiões e culturas, e está absolutamente correta. Ela confere exatamente como que a Bíblia ensina. Uma criação muito boa que caiu, tem todo tipo de confusão, mas que não vai ser assim para sempre. Tem uma coisa errada mesmo. Não é para ser assim mesmo. Essa noção está correta. Não era assim, não deveria ser assim, não será assim para sempre. Existe um poder maior e anterior à criação que fez ela muito boa e que vai restaurá-la a um estado ainda melhor. Tá? Então a gente vive num universo poderoso, belo, mas um tanto precário e com contradições temporárias, né, enquanto estamos nele. Com muita beleza e com muita imperfeição. E agora eu queria pedir o máximo da sua atenção. Certo? Aqui já é uma sugestão, me parece.
Mas é uma ideia que eu acho que bate muito bem com o restante da Bíblia. Porque esse estado de coisas é intencional e funciona como pistas de que a criação material não é tudo que existe. Essa ideia é sustentada por C.S. Lewis, né, em mais de seus livros, e mais recentemente um autor brasileiro contemporâneo, né, pastor de Brasília, Emílio Garófalo, também fala sobre ele. Vou citar os dois autores aqui, tá? Pela cronologia, primeiro Lewis. No seu livro chamado Peso de Glória, ele fala o seguinte, página 36. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Os livros ou a música, onde pensamos estar a beleza, nos trairão se confiarmos neles. Elas não são a coisa em si, são apenas o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que não visitamos. E Garofalo desenvolve essa ideia, né, no seu livro sobre Eclesiastes, ele diz assim: a ideia é que Deus fez este mundo e nos colocou nele com algo no coração que impede que encontremos plena satisfação. O fato deste mundo e seus prazeres serem vaidade é intencional da parte de Deus. É uma forma de nos mostrar que fomos feitos para mais do que esta mera realidade. Com a perspectiva correta de que Deus nos fez para a eternidade, aprendemos que, na criação, recebemos uma prévia de algo superior. Deus fez essas coisas para servir de pistas de que há algo mais. A satisfação é intencional. Então, achei muito interessante isso daqui. Tá? Tem algo errado mesmo, e essa noção deve nos mostrar que a criação material não é tudo que existe algo mais. Pronto, estou vendo algumas perguntas aqui. Não tem slides mesmo, certo? Nesses aulas online eu não gosto muito de usar slides, não. Acho que acaba desviando um pouco a atenção, pelo menos para mim, né? As telas são pequenas. Quando você coloca o slide, o professor fica uma formiga, né? Bem pequenininho ali. Eu prefiro esse olho no olho aqui mesmo. Acho que as telas já são pequenas o suficiente para diminuir ainda mais. André. Oi. Só um comentário, tá? Vontade, pessoal, vontade. Quando tu falou aí sobre os animais bonitos, né, que se atacam, eu me lembrei claramente da primeira vez que a Alice quis assistir, porque ela gosta muito de animal, e ela quis assistir esses documentários. E aí, enquanto estava tudo bem, eu deixava, né, porque ela era muito pequenininha. Quando o leão ia correr para cima da gazela, eu passava, né? E aí uma vez ela viu atacando, e é engraçado como a criança, ela nota coisas que a gente adulto já não nota mais. Ela pergunta assim: mas por que ele tá fazendo isso? Por quê? Aí eu falei: minha filha, o mundo é assim. Ele precisa se alimentar e é desse jeito. Mas por quê? Eles não podem ser amigos. Só que a gente já tá tão acostumado com o estado caído desse mundo que a gente nem nota, como tu mesmo disse, que não é para ser o normal. Não era para ser, tem algo estranho mesmo, entendeu? A criança talvez nota porque ainda não está anestesiada que nem nós, né? A gente já tá, animal se come, é isso aí mesmo. Mas é tudo caído. Não era para ser assim. Então, quando tu falou, eu me lembrei claramente desse dia com ela. E o Júnior perguntou se poderia deixar depois por escrito essas comparações entre Gênesis e Apocalipse. Tranquilo, eu mando o PDF do texto depois no grupo. Tranquilo. Beleza, valeu. Citações, tudo, tranquilo. Não, mas é isso mesmo. É bom lembrar que não vai ser assim para sempre, né? Vai ser... Graças a Deus. O leão comer a palha como o boi, né? Graças a Deus. Amigos, né? Depois que ela encontrou Cristo, eu expliquei que no futuro ela vai poder fazer carinho no leão. Ela ficou super empolgada. Os meninos, de vez em quando, eles falam que temos planos já para quando for tudo restaurado, assim. Pois Um quer passar de tigre, o outro quer andar com pinguim. Varia aí a coisa. Mas é legal. Acho que é importante, isso aí é muito, muito, muito bom, né? E essa noção está correta, né? E eu gostei da sugestão aqui dos autores, né? Dizendo que isso funciona como pista de que tem algo mais mesmo, né? E eu concordo. Eu acho que isso aí Deus colocou realmente na criação como uma importante pista de que isso aqui não é tudo, né? Isso aqui não é tudo. Ó, Eclesiastes 3:11, né? A gente vê que... Não precisa nem abrir lá, vou só ler de passagem aqui.
diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem, do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tá? Então, me parece que essa noção de um paraíso perdido que será restaurado, de que tem algo muito bom e muito errado coexistindo aqui na época que a gente vive, né? Isso realmente confere com a Bíblia e isso, de fato, é uma pista de que fomos feitos para a eternidade, fomos feitos para algo além de viver alguns anos aqui nessa criação material e pronto. Que isso não é tudo que existe, né? E acho que isso bate muito bem. Então, nenhum ser humano é apenas deste mundo e há algo algo além da criação, da matéria criada. Bom, e aí chegando aqui a nossa aplicação, né? A nossa parte final já aqui, que a gente vai gastar um tempo. Tá bacana. Oi? Alguém abriu aí sem querer. Não. Tá? Então, juntando tudo isso, gente, o que isso produz de efeito prático para a nossa vida? Tá? Como eu falei, a ideia nesses nossos encontros vai ser uma espécie de visão prática de mundo. Então, como a gente deve ver a criação, eu entendo que é basicamente dessa forma que o propósito dessa aula, tá? O que a gente já falou aqui. Existe uma coisa muito boa com algo muito errado que será restaurado, né? E que isso é uma importante pista de que há algo, de fato, algo além daqui, tá? Como o Luiz falou, se tem um desejo que não pode ser satisfeito aqui, é que provavelmente eu fui feito para algo além daqui, né? Algo diferente daqui também. E o que isso muda na nossa vida? O que isso vai mudar terça-feira, 3 horas da tarde, na sua vida, onde quer que você esteja, tá? Em um dia absolutamente normal da sua rotina, o que isso muda? Qual é a importância de estar com essa lente para ver a sua vida, onde você está agora, onde você vai passar o dia de hoje? O que isso muda na forma de ver a mesma casa, com as mesmas paredes, com as mesmas pessoas? O que isso muda na sua visão? É o que a gente vai começar a dar algumas sugestões poucas aqui. A gente deve, com base nisso, reconhecer que há de fato algo muito bom na criação e aproveitar de fato esse algo muito bom que Deus criou. Tudo que tem de bom, de belo, de agradável, de feliz hoje, a gente deve usufruir, a gente deve aproveitar. Deus fez isso para a gente aproveitar mesmo. Ele quer que a gente receba um presente alegre e não como uma criança que recebe um presente com: nossa, muito obrigado, papai, estou tão feliz com esse presente, que alegria, muito obrigado. Indiferença irritante, né? Então, que a gente não seja como uma criança mal educada e ingrata, do exemplo hipotético que dei aqui, né? Deus fez um monte de presentes na criação, para a gente aproveitar mesmo, com alegria, entrando de cabeça nelas, tá? Sabendo que elas não têm a capacidade de nos preencher totalmente, sabendo que elas estão numa cronologia aí temporária. Elas eram melhores quando foram criadas e serão restauradas a algo muito melhor depois. Hoje, está no meio do caminho, né? Está meio bagunçado, mas é um bagunçado com uma parte boa, relevante, muitas vezes, aí, e que a gente deve aproveitar. Essas coisas na criação têm capacidade de nos alegrar, de nos fazer rir, de contemplar muita beleza, mais do que a gente achou que existia, e amar, e tudo que Deus continua querendo que aconteça, né? Então, essa noção, eu entendo que essa noção de paraíso perdido, que será restaurado, ela nos permite aproveitar o máximo que há de bom, de belo, de agradável na criação, hoje aqui, na sua rotina, sem esperar delas mais do que podem nos proporcionar, certo? Acho que ajuda a equilibrar as coisas, sem fazer delas ídolos, sem gerar expectativas frustradas. Então, por melhor que seja a música, a paisagem, a brincadeira com os filhos ou amigos, o amor do ente querido, a água do mar, o vento no rosto, o sol, o local que você visita pela primeira vez e fica maravilhado com aquilo. O efeito benéfico disso é real e deve ser aproveitado, mas ele é limitado no tempo, na intensidade ou pelo menos no tempo, né? Se você visitar 3 vezes o mesmo lugar, nunca vai ser igual a primeira vez, né? E por aí vai. Tá? Então, o que eu queria trazer é que a gente deve aproveitá-las muito,
esses aspectos, esses muitos aspectos benéficos da criação, ainda hoje, aproveitá-las muito, no máximo do limite de cada uma delas, sabendo que há um limite de intensidade ou pelo menos de duração do tempo, pelo menos por enquanto, tá? Eu gostei muito, certa vez, o meu sogro, o Dr. Hoover, né, pai da Mari, ele chamou uma vez para tomar um banho de rio perto do Porto das Dunas, né? E a gente foi, o Hoover também foi, os meninos e tudo, e foi muito gostoso, né? A gente nadando ali no rio e tudo. E o Hoover fez uma coisa muito interessante. Rapaz, é diferente você vir aqui e sentir a mesma coisa do que saber que tem. E isso é bem o que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Você saber que um rio é legal é uma coisa. Você entrar lá dentro, tá com água no seu rosto e o vento na cara é outra coisa. Tá? Então, para a gente aproveitar mais as coisas desse tipo, físicas, materiais aqui. Tá? Então, a gente pode aproveitar muito mais a criação, né? Sabendo do limite dela, sabendo que elas conservam algo de muito bom, que a gente deve aproveitar, mas sabendo que elas não são tudo, né? E então queria lembrar também que os anseios mais profundos, eles serão satisfeitos, certo? Aqui eles têm que ser, certamente, a expectativa tem que ser nivelado um pouquinho para baixo aqui, sabendo que sempre vai ter alguma coisa de imperfeição, que não vai nos completar plenamente, por melhor que seja tudo, até os filhos, o que for, por melhores que sejam, não vai encher totalmente o nosso coração. Né? A gente precisa de algo além, de algo que só Deus pode fazer. Nada na criação, nem as melhores coisas podem encher totalmente uma pessoa. A pessoa pode achar que encheu durante um tempo, mas se for bem honesto mesmo, vai ver que não encheu totalmente, não. Tem algo faltando sempre. E isso aqui, me parece que o Luiz está falando. Esse algo que está faltando sempre é um desejo pela eternidade que só vai ser satisfeito em uma nova criação, na eternidade. E esses anseios mais profundos vão ser satisfeitos plenamente na eternidade. Né? E o mais elevado conceito de beleza, de alegria, de amor, vai ser, eu creio, vai ser incrivelmente aumentado na nova criação, né? Quando ela se consumar. Vamos lá. E que enquanto chega isso, tá? Eu estou de propósito indo e voltando o tempo todo aqui para gravar mesmo, tentar gravar mesmo essa noção, né? E o que se muda num dia comum da sua vida. Mas até lá, até essa eternidade chegar, até a plenitude chegar, né? Que a gente tenha olhos atentos para enxergar o muito que ainda há de beleza no mundo, de tanto heroísmo, tantas ações de heroísmo que ainda há no mundo, né? De cuidado com o próximo, de alegria genuína, criatividade, toda sorte de habilidade artística, cultural, musical e tantas ações virtuosas que acontecem todo dia, né? Todo dia. Isso acontece, a gente deve dar graças a Deus por isso, né? Por histórias que acontecem, meio cristão ou não. Tá? E entendo que essas pistas, essas coisas muito boas que continuam havendo na criação, são amostras da perfeição inicial do universo. Olha, estragou, mas não estragou tudo. São amostras ainda do bem inicial e permanecem como pistas da restauração perfeita que ainda vai acontecer. Então, vamos ficar atentos, né, a essa enorme quantidade de pistas, agradecer ao Criador por tê-las preservado após a queda. A queda não estragou tudo do universo, nem perto. Danificou todas as coisas, danificou tudo, mas não danificou totalmente tudo, danificou um pedaço de tudo. Tá? E apreciar essas coisas boas que há na criação, segundo a possibilidade de cada uma que elas têm, né? Cada uma na sua dosagem. E se alegrar também com a fé de que na eternidade, né, a melhor arte de Michelangelo, a melhor interpretação de Pavarotti, ou seja lá o que for que você acha realmente bonito, que artiste, ou seja forte na sua noção de beleza, vai ser muito além. Né? A melhor arte vai ser como um rascunho, né? A melhor música vai ser como um novato desafinado. Tá? Então a fé nisso vai lhe alegrar na sua casa,
ouvindo uma música que você gosta, você vai se alegrar com a música, sabendo que ela não é tudo, e sabendo que na eternidade aquilo ali vai ser uma nota fora do tom, praticamente, de tão bonito que vai ser um coral de anjos, ou o que é que tem lá na eternidade. Né? Então é isso, que a gente aproveite o muito que há de bom hoje a ser experimentado, não apenas pensado, imaginado, mas experimentado, tá? Como um banho de rio lá, você não só pensar no rio, mas você entrar dentro dele e sentir o vento na sua cara dentro do rio, e tanta coisa mais que a gente pode fazer. E o Senhor, Ele não espera que a gente tenha apenas experiências espirituais. Se Ele esperasse isso, Ele teria feito a gente só de espírito, tá? Mas Ele sempre fez espírito e corpo. Quando a gente morre, a gente fica sem o corpo, continua com o espírito, e na nova criação vai ter novo corpo. Tá? Então, Deus não quer que a gente tenha só experiências espirituais. Ele quer experiências físicas junto com o espiritual. Não é para ficar separando tanto assim. Isso é quando a gente consegue separar a nossa experiência física da espiritual. Você sente o vento no rosto e agradece a Deus. Então, não tem como separar muito essas coisas, não. Mas vamos lá. Então, Deus nos fez matéria também, com vários sentidos que devem ser usados para a nossa alegria, e na restauração Ele vai nos dar um novo corpo que certamente vai ter sentidos muito mais apurados e talvez até sentidos acrescentados, né? O C.S. Lewis, né, como bom gênio e muito criativo, tem umas ideias meio malucas às vezes, né, como é próprio desse pessoal. Então ele chega a imaginar que na eternidade você vai ter novos sentidos, como sentir, sei lá, o cheiro do amarelo, tá? O gosto do vento, sei lá. Então, misturar sentidos. Pode ser, sei lá como é que vai ser na eternidade. Mas achei interessante a especulação e dividir com vocês, que eu nunca pensaria uma coisa dessa sozinho. Então, já realmente chegando no final aqui, vamos nos lembrar da perfeição inicial na nossa rotina normal, como eu falei aqui. Vamos nos lembrar da perfeição inicial. Não vamos nos assombrar com a imperfeição temporária. É assim. Ah, mas o chefe me enganou. Ah, o político mentiu. Foi nada. É mesmo. É novidade, né? O político nunca mentiu. Mas o meu filho fez uma coisa muito boa e meia hora depois fez uma coisa muito ruim. Bem-vindo. É assim, né? Que novidade tem, tá? Então, é assim. Tem algo muito bom em tudo, na criação, praticamente, tirando demônios, esse tipo de coisa, mas com o que a gente lida na nossa rotina diária, bem imediato, praticamente tudo tem algo bom ainda, mantido, e algo meio bagunçado, meio danificado, que não vai ser para sempre, assim para sempre. Então, que no nosso dia, na nossa rotina bem normal mesmo, a gente lembre dessa perfeição inicial. Não se assombre com a imperfeição temporária, é assim mesmo, está previsto, não tem susto nenhum nisso, tá? E vamos crer e nos alegrar com a completa restauração futura, do que habitaremos com Deus, seremos povos de Deus, onde nunca mais haverá qualquer maldição, e onde o Senhor brilhará sobre nós para sempre, para sempre, para sempre, sem possibilidade de nenhuma recaída nesse estado glorioso de coisas, tá? Então, quando o filho lhe desobedecer, ele vai desobedecer. Quando o dinheiro estiver curto, ele vai estar curto. Quando a saudade apertar, ela vai apertar. Quando o tédio bater, ele vai bater. Quando essas coisas e tantas outras desagradáveis, ruins, que fazem sofrer, elas vão acontecer. Quando elas acontecerem, lembre-se, isso não é tudo. No princípio não era assim. Não precisava ser assim. E não vai ser assim para sempre. Está na contagem regressiva. O cronômetro vai zerar. Pode demorar. Graças a Deus que demorou pra caramba, que Deus não atendeu as orações de Pedro, de Paulo, de Lutero, de Calvino, senão a gente não ia para o céu. Então Deus está pacientemente esperando a próxima geração, a última geração. Então, graças a Deus que Deus esperou 2000 anos, senão a gente estava fora da festa eterna aqui. Então, não vamos nos assombrar. O cronômetro está diminuindo, ele vai zerar, e quando zerar, essas imperfeições nunca mais terão lugar. Tá? Estamos no meio da confusão que tem hora para acabar. E quando tiver fortes experiências de alegria, de beleza, de amor, saibam que ela não é tudo e se alegre que um dia vai ser tudo. Um dia elas vão ser
totais na intensidade, na duração e na alegria que podem nos proporcionar, tá bom? E, por outro lado, irmãos, quando a dificuldade for a principal parte da sua vida, né, e muitos vão estar vivendo assim hoje, muitos talvez de vocês aqui, vai estar vivendo a rotina de si, mas quase 100% do meu tempo aqui está sendo de pedreira, de dificuldade, de dureza, essa beleza tá meio pouca, né? Mas lembrem de ver que ainda há beleza em algo, ainda há, o sol está nascendo esse ponto todo dia, os animais estão vivendo independente do seu sofrimento, com a mesma beleza deles, né? E tem oportunidades, talvez mude alguma coisa na sua rotina, que for possível, né? E tente ver a beleza que ainda há com aquelas flores que insistem em crescer no meio do concreto, né? Então, vocês vê, às vezes, um calçado e nasce uma flor no meio da calçada. Como é que ela conseguiu? Só tem concreto? Mas tem uma flor muito bonita no meio daquele concreto ali, né? E lembre de ver a real beleza no que ainda tem na sua rotina, por mais difícil que esteja circunstancialmente nesse momento, tá? E creio que na eternidade você vai ver mais flores do que já imaginou ser possível e que vão alegrar de uma forma que você nunca imaginou que seria perto de algo tão forte, tão belo, tão benéfico para você, tá bom? Quero encerrar então, pessoal, com a última citação do professor Emílio Garofalo, né? Ele diz o seguinte, ó, presta atenção. E o que temos nos basta, pois em Cristo olhamos como quem vê, ouvimos como quem entende. Sabemos que fomos criados por Ele e para Ele, e que nele há paz, a verdade, a vida, a felicidade e satisfação. Enquanto não chega o momento de habitar com Ele num jardim novo, rimos como quem chora por um mundo que está por passar. Choramos como quem ri por um mundo que está para chegar. Entristecidos, porém alegres aí, né? Como Paulo fala. Voltando. Ele, o Senhor Jesus Cristo, né, que triunfou nesse mundo desértico enquanto nossos pais falharam no jardim florido. Ele que morreu numa árvore seca. Com isso nos enxerta na videira. Por meio das flores de sua vida e de sua morte, ele nos abre caminho para provarmos o fruto da árvore da vida. Ele nos falou para considerarmos os lírios do campo e lembrarmos que ele cuida de nós. Não é à toa que o chamamos de totalmente amável. Da rosa deste mundo novo teremos muito mais do que o nome. E se procurar com cuidado, você perceberá que o perfume já está entre nós. Então, que tenhamos a sabedoria para experimentar o muito que há de bom no mundo hoje, agora, aqui, onde seus pés estão pisando agora. E a fé para se alegrar antecipadamente com muito mais que Deus vai nos dar graciosamente, imerecidamente, largamente, alegremente, para a gente se alegrar mesmo, sem indiferença. Tá? O que Deus nos dá é muito mais do que a gente podia imaginar, merecer, pensar e tudo isso. Tá? E que Deus nos abençoe então, pessoal. Queria trazer essa reflexão aqui. Vamos sempre ter nos nossos óculos, aí, na nossa mente, a noção de paraíso perdido que será restaurado. Tá bom? Queria orar com você agora, e antes da gente abrir para comentários, perguntas, bate-papo. Tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela consciência que Tu nos dá de que há algo de muito bom, de muito estranho na criação, e de fato é assim. Obrigado pela Tua palavra que esclarece tanto, que nos mostra que o início foi excelente e o final será muito melhor do que o início, sem possibilidade de nova queda. E te peço, Senhor, que a gente tenha sabedoria para experimentar tantas coisas boas que há na criação hoje. Que a gente não trate a música, as cores, a arte, os aromas, os sabores, as alegrias, as risadas, os momentos o tempo de convívio com pessoas que amamos e queremos bem, que a gente não trate isso com indiferença, que a gente valorize como um grande presente da tua mão e sem esperar delas mais do que elas podem dar também. E com isso fica tudo muito mais livre, flui de maneira muito melhor, sabendo que elas podem nos fazer muito bem, mas sempre limitado na intensidade da adoração, mas que não será assim para sempre. Não será. E muito obrigado pela fé nisso, pela revelação disso, e que a gente possa, de fato, mudar a nossa forma de ver a mesma casa em que moramos, o mesmo trabalho, as mesmas pessoas, o mesmo tempo,
de uma forma muito mais viva, muito mais benéfica, muito mais agradável, muito mais alegre. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo. Amém.